Graça e paz, igreja! Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, mas você também que está sempre aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa minissérie de pregações, onde a gente está falando sobre a ressurreição de Jesus. E a gente falou na primeira pregação, que foi semana passada, sobre a historicidade da ressurreição de Jesus. Ou seja, quão histórico é esse evento. E para nós cristãos, com certeza, é 100% um fato histórico verídico que aconteceu. E hoje nós vamos continuar esse aspecto, falando um pouco sobre o impacto da ressurreição. A gente vai falar de um aspecto que também é um argumento histórico, mas focando qual foi o impacto da ressurreição na vida dos discípulos de Jesus. E nós vamos fazer algumas aplicações também do que isso pode significar para a nossa vida nos dias de hoje. Que isso tem a ver conosco. E só para contextualizar por que esse assunto é tão importante, primeiro porque o cristianismo se baseia em fatos reais, históricos, diferentes de outras religiões e de outras filosofias. Se os fatos que aconteceram no cristianismo não forem reais, todo o cristianismo perde a sua validade. As evidências históricas do seu Criador, que é Jesus, fazem todo sentido para a nossa fé. Paulo até diz lá em 1 Coríntios 15, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também a fé que vocês têm. Outra coisa, porque esse assunto é tão importante, porque a gente até falou na semana passada, existem muitos argumentos e teorias que a gente acredita que sejam mentiras, inventadas, descreditando o cristianismo. Nós explicamos algumas delas aqui na semana passada, e nós, inclusive, acreditamos que elas são até menos lógicas do que o próprio fato da ressurreição de Jesus. E por fim, ao longo da nossa vida, a gente vai encontrar pessoas que não acreditam na ressurreição de Jesus ou não acreditam em outros fatos, e nós precisamos estar prontos para falar sobre essa verdade bíblica. Nós precisamos ter convicção nesses assuntos, tanto para nós quanto para ajudar outras pessoas. Eu até fiz uma pergunta na semana passada e repito aqui: quais seriam os argumentos que você usaria para falar para alguém sobre a ressurreição de Jesus? Quão convicto você estaria sobre esse assunto? Então a gente vai continuar nesse ponto, falando hoje sobre o impacto da ressurreição de Jesus. E mais uma coisa que é importante sobre esse tema é que nós, como igreja no geral, refletimos bastante sobre a morte de Jesus, mas pouco sobre a ressurreição dele. Acreditamos que nós precisamos crescer nessa convicção também como igreja. Amém? Amém. Antes de começar, meus irmãos, vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos e acompanhe então comigo. Pai amado, meu Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por estarmos aqui reunidos como irmãos para poder cultuar o Senhor, Pai. Meu Senhor, oro para que o Senhor possa encher os nossos corações de convicção, que possamos, Pai, sair daqui convictos sobre a realidade da sua ressurreição, mas também, Pai, possamos crescer cada vez mais no entendimento do que isso significa para nós. Qual foi o impacto desse evento para os discípulos e qual é esse impacto para nós também nos dias de hoje. Abra o nosso coração, usa-me, Senhor, para poder falar com os meus irmãos aquilo que o Teu Santo Espírito quer que nós possamos saber, nos encorajar e sair daqui convictos, meu Senhor. É isso que eu te oro e te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom, então. Irmãos, na semana passada a gente leu esse texto de Marcos 16, mas começando ele no capítulo 15, na verdade, que foi o sepultamento de Jesus. Hoje a gente vai partir daqui, que é a ressurreição de Jesus propriamente dita, e aí a gente vai explorar mais algumas coisas que não foram exploradas na semana passada desse texto. Acompanhe comigo então Marcos 16, a gente vai do versículo 1 até o versículo 20.
Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois, Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também destes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não o acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Amém. Irmãos, nós então falamos na semana passada do sepultamento de Jesus, e hoje nós vamos falar desse ponto, do que aconteceu depois da morte de Jesus. Como que discípulos medrosos, totalmente descrentes, inclusive da ressurreição do seu mestre, se tornaram audazes e corajosos pregadores do Evangelho. Como que alguém como Paulo, que foi um fariseu, que perseguiu a igreja, se tornou para nós o maior pregador e o maior evangelista que a gente tem no Novo Testamento. Como isso? O que aconteceu com eles? De fato, foi a ressurreição e a testemunha deles sobre a ressurreição que fez eles mudarem o coração deles, de fato. Eu queria mostrar aqui para vocês algumas coisas, então, desse texto que aconteceram com os discípulos antes da ressurreição, e vamos ver depois os discípulos depois desse fato da ressurreição. Olha só, antes da ressurreição, a gente vê discípulos com a sensação de que tudo havia acabado. Jesus morre, eles parecem que acaba ali todo o brilho que eles têm, acaba acontecendo um desânimo ali sobre eles. Alguns deles voltam às atividades anteriores que eles faziam, voltam a pescar. A gente vê os discípulos no caminho de Emaús, saindo de Jerusalém, indo para o campo. As próprias mulheres estavam indo para ali o sepulcro, exatamente para terminar o sepultamento de Jesus, embalsamar o corpo de Jesus, crendo exatamente que ele havia morrido. A esperança do Messias
tinha acabado ali para eles. Tudo aquilo que eles construíram em 3 anos com Jesus estava acabado. A gente vê também nesse relato que eles estavam cobertos de medo, covardia, tristeza, desânimo com a notícia da morte de Jesus. Mas a gente vê esses mesmos covardes fugindo, inclusive antes da morte de Jesus, fugindo dos guardas, com medo ali do que aconteceria com eles. A gente vê então discípulos não tão convictos sobre Jesus e a realidade dele. Por que eles fugiriam dos guardas? Por que eles fugiriam no momento da crucificação de Jesus, se eles tivessem certeza que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, e assim por diante? Se eles tivessem certos sobre essa verdade. Então a gente vê que antes da ressurreição, os discípulos eram totalmente covardes e sem uma convicção certeira de Jesus. Quando eles estão no barco, por exemplo, naquele momento que acontece a tempestade ali no barco, no Mar da Galileia, a gente vê Jesus censurando e falando sobre a fé deles. Vocês são homens de pequena fé. Vocês não creem em quem eu sou? Não creem no que eu posso fazer por vocês, pela humanidade? Mesmo Jesus dando vários sinais em vida, a gente vê esses aspectos dos discípulos, covardes, medrosos, e aqui com a morte, tristeza. Um outro aspecto que a gente vê é que a gente vê essa descrença e dureza de coração dos discípulos. Olha quantos fatos Jesus precisou mostrar para esses caras, para eles realmente crerem de verdade que ele havia ressurreto. O túmulo estava vazio, as mulheres viram o túmulo vazio, os anjos testemunharam que Jesus não estava mais ali. As mulheres levam esse testemunho para os discípulos e eles não acreditam. Depois a gente vê também no relato de João que 2 deles, Pedro e João, vão até o sepulcro e vê que está vazio. João crê, mas não fala que Pedro crê, e nem fala que os outros creram no relato deles. Aí a gente tem também Jesus aparecendo para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nenhum dos 2 era um dos 12, eram outros discípulos de Jesus, mas mesmo assim, no relato desses 2, os 11 não creram, como diz aqui o capítulo 16 de Marcos. Olha a dureza de coração, olha quanto que precisou para eles crerem. Só foi depois de Jesus se mostrar para eles que eles realmente creram naquela mensagem. Esses eram os discípulos antes da ressurreição. Duros, descrentes, medrosos, covardes e uma esperança pouco firme em Jesus, em quem ele era. E eu queria ver um aspecto importante, interessante com vocês, para vocês poderem pensar. E eu fiquei refletindo, achei muito interessante também. Por que Jesus não apareceu direto para os 12? Por que será que ele não fez isso? Ele poderia realmente ter aparecido para todo mundo junto, ali, já que eles estavam reunidos, né? Bom, a Bíblia não fala o motivo real disso acontecer, mas segundo o pastor Augustus Nicodemos, ele fala que é porque os discípulos iriam ser testemunhas de Jesus e iriam ter que convencer as pessoas sem as pessoas verem Jesus ressurreto. E olha só que interessante, quando as mulheres e os outros discípulos contam para eles não creem, sem ver Jesus. Olha que ironia, Jesus estava testando o coração desses caras, e aquilo que eles deveriam fazer no futuro, que é pregar para as pessoas sem elas verem Jesus, eles falharam nessa missão. Eu acho que isso também mostra para os próprios discípulos um apelo de misericórdia, que eles não eram esses caras todos, talvez os escolhidos por serem bons, por terem um coração incrível, por serem melhores do que qualquer outra pessoa. Não, a misericórdia e a graça de Deus estava atuando ali sobre eles. Pensa o seguinte, se esses caras não fossem os discípulos, será que eles teriam sido salvos?
Porque se eles não fossem discípulos, não tivessem visto Jesus, será que eles seriam salvos? E Jesus censura depois a incredulidade deles, fala: olha, feliz é aquele que crê mesmo sem ver Jesus. Então, olha só que interessante esse ponto, né? E eu queria agora falar para vocês algumas coisas que aconteceram então com os discípulos depois da ressurreição. Qual foi essa mudança que a gente vê deles? A primeira delas é essa clara: Jesus censura a incredulidade e a dureza de coração desses discípulos. A gente vê os discípulos crentes, a gente vê discípulos totalmente convictos da missão que eles tinham e de que Jesus realmente era o Filho de Deus, era o Messias e que tinha vencido a morte. Outro ponto: a vida dos discípulos foram transformadas pelo fato da ressurreição. Corajosos pregadores do Evangelho eles se tornaram. Depois que Jesus deu o sinal ali de Pentecostes para eles: vão e preguem a mensagem, eles foram poderosamente compartilhar as mensagens com as pessoas. Foram em Jerusalém, depois foram em Samaria, foram até os confins da terra, como a gente vai ver. Eles, inclusive, enfrentaram autoridades para isso. Sabe, a gente vê, por exemplo, no relato de Atos 5, que eu queria mencionar aqui para vocês e que a gente pudesse ler juntos, Pedro diante dos líderes religiosos, confrontando eles com a verdade do Evangelho. Olha só que interessante, final dos Evangelhos a gente vê Pedro como? Negando Jesus, fugindo da crucificação, com medo de ser pego ali também, com medo de se associar com Jesus. E olha como a gente vê Pedro agora, depois da ressurreição. Acompanhe comigo. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Os discípulos não estavam nem aí com a morte, não estavam nem aí se os líderes religiosos estavam pensando em prender eles ou matar eles. Eles eram testemunhas do próprio Deus, da ressurreição de Jesus Cristo. Então veja essa transformação de coração dos discípulos. E eu queria poder reforçar aqui para vocês, e qual é essa missão também que Jesus deixou para eles. Jesus falou para que eles fossem a todos os confins da terra e anunciassem que o reino chegou através de Jesus, que Ele é o Messias, o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e tem todo o poder no céu e na terra. Esse era o discurso, esse era o evangelho que Jesus pediu para que eles fossem anunciar. O mesmo evangelho que a gente anuncia até hoje. E chegou até nós porque discípulos fizeram discípulos, que fizeram novos discípulos até essa mensagem chegar nos dias de hoje. Discípulos enfrentaram a morte, enfrentaram autoridades, enfrentaram vários outros desafios para que essa mensagem chegasse até nós hoje. Somos gratos pela transformação que Jesus fez na vida desses homens. O impacto que a ressurreição causou neles chega e reverbera até nós nos dias de hoje. Amém. E eu queria poder trazer mais um fato histórico que complementa algo que eu não trouxe na última pregação e que também dá mais poder à mensagem do Evangelho, que é onde e como os discípulos de Jesus morreram. Eu não sei se vocês já estudaram sobre esse assunto, já viram um pouco sobre isso. O que aconteceu depois dos relatos dos evangelhos?
O que aconteceu depois de Atos dos Apóstolos? Como cada um seguiu a sua vida? Isso é algo muito interessante e precioso para nós. E eu queria que a gente prestasse atenção em duas coisas. Onde os discípulos morreram e como eles morreram. Por que, Vitor? Onde eles morreram vai mostrar aonde eles foram pregando o Evangelho. Até onde eles saíram de Jerusalém e foram de cidade em cidade pregando. E como eles morreram, porque eles não tiveram medo de enfrentar autoridades, serem perseguidos em favor do Evangelho. Prestem atenção nisso. Vamos ver juntos então agora qual foi o fim de cada um dos discípulos. João morreu de causa natural em Éfeso, mas a sua vida foi pautada em muito sofrimento e perseguição. Ele foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse, e com certeza ele levou, embora morreu de morte natural, o único, foi sim perseguido ao longo da sua vida. Matias, aquele que era substituto de Judas Iscariotes, morreu martirizado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir, sendo perseguido e pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Mateus, aquele que escreveu o evangelho de Mateus, foi morto, sendo perseguido na Etiópia, onde ele pregou o evangelho. Tomé foi morto por pregando em quase toda a região da Ásia. Ele foi da Pérsia, ele foi em mais algumas outras regiões ali, até chegar na Índia. Algumas regiões da China ele chegou também e morreu sendo perseguido numa cidade chamada Madras, na Índia. A gente tem também o relato de Tomé, que morreu, Tomé eu já falei, né? Bartolomeu morreu pregando na região da Armênia, ali na Ásia. Nós também temos Filipe, que pregou na Frígia e morreu martirizado em Hierápolis, uma região ali perto da Macedônia, da Grécia. André, nós temos André, foi crucificado em uma cruz em forma de X, pregando também na região da Ásia Menor. Tiago, irmão de João, pregou em Jerusalém e na Judéia, e esse é o único relato que aparece no livro de Atos, na verdade, que ele foi morto por Herodes. Fala que ele foi morto a fio da espada, mas isso também provavelmente quer dizer que ele foi morto decapitado. Nós temos Pedro. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Segundo o relato, o que aconteceu foi que Pedro não se achou digno de ser crucificado como o Senhor Jesus, de uma forma normal. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas ele também foi um pregador que não só foi em Roma, mas também na Judéia, e ele foi pregando na Ásia até chegar na Babilônia, segundo alguns relatos. E Tiago, filho de Alfeu, que pregou na região do Egito, e ali foi morto, perseguido. Vejam, gente, como foi cruel a morte dos discípulos, mas percebam esses dois fatos que eu falei para vocês, onde e como. Onde e como mostram como eles foram obedientes à mensagem do Evangelho e foram a todo canto pregando a mensagem de Jesus, independente de serem perseguidos, de serem mortos, serem presos por isso, porque eles estavam baseados numa verdade histórica. Jesus realmente é Deus e realmente ressuscitou. E esse é um dos maiores argumentos que a gente tem. Muitas pessoas acham que isso foi invenção dos discípulos. Mas será que os discípulos dariam a sua vida por uma mentira? Será que eles sairiam da casa deles, da região de Jerusalém, onde eles estavam, para ir para outros lugares do mundo, atravessar continentes, por causa de uma mentira? Muitas pessoas também dizem assim:
os discípulos fizeram isso, inventaram a morte de Jesus por conta de status, dinheiro e fama e poder que eles teriam com isso. Mas onde está esse status? Onde está esse poder, essa fama, esse dinheiro que a gente está falando aqui? Onde está isso? Na verdade, isso é uma falácia, porque os discípulos realmente não receberam nada. Eles morreram pobres, morreram perseguidos. A região onde eles ficavam, onde eles estavam, era uma região descrente, estava longe dos seus familiares. Será que foi por causa de fama que eles fizeram isso? Com certeza não. Foi por causa do impacto da ressurreição de Jesus na vida deles que eles fizeram isso. Amém. Olha aonde esses discípulos chegaram por conta da ressurreição de Jesus. Eu queria agora me atentar em considerações finais, aplicando para nós, nos dias de hoje, qual é o impacto, ou qual deveria ser o impacto da ressurreição nas nossas vidas, nos dias de hoje. Falei dos discípulos, mas e para nós, discípulos agora, do século 21? O que isso tem a ver conosco, essa mensagem? Primeira coisa que eu queria poder frisar com vocês é que todos esses fatos que foram relatados sobre Jesus faz com que a gente possa crer verdadeiramente que esse relato deles é verdadeiro. Jesus realmente viveu, realmente ressuscitou, realmente é Filho de Deus. Para isso eles deram a vida deles. A vida deles é o maior testemunho desse fato. Que nós possamos então ser firmes nessa convicção de que Jesus realmente é o Filho de Deus, morreu por nós, está sentado à direita do Pai, e nós podemos corajosamente pregar essa mensagem, sem medo. Segundo ponto que eu queria poder trazer para vocês aqui hoje. Motivados pela ressurreição de Jesus e pelo impacto do Evangelho na vida dos discípulos, Deus nos chama a pregar o Evangelho corajosamente. Então veja, olha o relato que diz lá em Marcos 16: vão pelo mundo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Essa ordem de Jesus não é só para os 12 que morreram, mas é para nós nos dias de hoje. Ainda há pessoas que não sabem disso. Ainda há pessoas que desconhecem esses fatos históricos, desconhecem o poder de Jesus sobre a vida, sobre a morte. Nós precisamos ser mensageiros dessa verdade de Jesus. Que a ressurreição de Jesus possa causar em nós alegria, corações ardentes pelo Evangelho e pés prontos para proclamar essa verdade de Jesus. Amém. Sabe por que corações ardentes? Quando a gente vê o relato de Jesus se encontrando com os discípulos de Emaús, e quando Jesus ele vai explicando para aqueles discípulos como que deveria, através das Escrituras, que ele deveria ser morto e ressurreto, aquilo era realmente o caminho que Jesus deveria trilhar, eles falam um para o outro: nosso coração estava queimando quando Jesus falou aquelas verdades. Nosso coração queima quando nós estamos diante do Evangelho. Nosso coração deveria queimar quando a gente ouve essas coisas. Deveria ser pronto os nossos pés para poder compartilhar a mensagem com todas as pessoas. Nós, Igreja de Cristo de Ribeirão Preto, deveríamos nos comprometer a falar dessa verdade para as pessoas em qualquer ambiente que a gente esteja, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa faculdade, na nossa escola, aonde a gente estiver, nas praças, nos shoppings, nas lojas. Essa é uma verdade que precisa ser dita. E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece? Nós somos pegos pelo medo, mesmo medo dos discípulos antes de Jesus ser ressurreto, medo de compartilhar a mensagem,
medo do que as pessoas vão dizer sobre nós, medo do que as pessoas vão pensar de nós. Ou ainda, os nossos corações estão presos em outras coisas, estão focados no nosso trabalho, estão focados nos nossos estudos pessoais, na conquista de coisas pessoais. A gente às vezes acorda e dorme pensando em trabalho, carreira, promoção da carreira, como que a gente pode crescer financeiramente, entre várias outras coisas. Isso às vezes é a missão da nossa vida. Às vezes se torna a missão da nossa vida. Às vezes relacionamentos, a busca por um relacionamento a qualquer custo, acaba sendo também um Deus na nossa vida. E nos impede de ver a verdade, a missão que Jesus deu para nós. Veja, essas coisas das quais eu falei, não são trabalho, carreira, relacionamento, não são pecados. Mas podem, muitas vezes, ser colocadas em um patamar de pecado na nossa vida. Onde a gente esquece da verdade do Evangelho, esquece da missão que Jesus deu para nós, para focar em outras coisas, e essas coisas viram a missão da nossa vida. Queria perguntar para você, quando foi a última vez que você falou com alguém sobre o Evangelho? Quando foi a última vez que você pôde convidar alguém para ir para a igreja, ou para estudar a Bíblia, ou simplesmente uma palavra de encorajamento para que a pessoa possa lembrar dessa verdade, ou saber dessa verdade bíblica? Quando foi a última vez? Partindo para o terceiro ponto, irmãos, por tudo isso que Jesus passou na cruz, todo o sofrimento de Jesus e dos discípulos também, nós podemos ter fé por causa disso, que Deus estará conosco até nos momentos difíceis da nossa vida. Veja, muitas vezes a gente tem a impressão que se a gente está passando por momentos difíceis, Deus não está aqui comigo. Nossa, Deus me abandonou, Deus me deixou. Como será que os discípulos deveriam ter ficado no momento de morte deles? Mas na verdade a convicção deles era que Jesus e Deus estavam com eles, mesmo na perseguição, mesmo na morte, mesmo na dor. E que isso possa ser também um encorajamento para nós. Eu não sei o que você está passando no seu dia, na sua semana, no seu mês, se você está passando por momentos difíceis, mas eu queria te encorajar que se você buscar Deus de fato, Ele está com você. Ele está do seu lado, Ele pode te consolar. Jesus passou por tantas coisas, os discípulos passaram por tantas coisas. Creia que Jesus está do seu lado. Creia que Ele pode segurar na sua mão e pode te consolar, pode te ajudar, mesmo nas questões mais difíceis da sua vida. Lembre disso, gente. Por fim, a última aplicação. A espiritualidade que Jesus nos chama a viver não é compatível com uma vida confortável e conveniente. Olha o que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, 19, exatamente sobre a ressurreição. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Ou seja, os mais dignos de pena. Sabe, se a gente tem um pensamento de que tudo que Cristo fez por nós, tudo que Deus faz por nós é só por essa vida, é só algo material, é só algo físico, é só algo mundano, segundo Paulo, nós somos os mais dignos de pena, sabe? Porque nós somos tolos se a gente está fazendo isso, buscando a Deus por causa dessa vida, ou vivendo isso aqui por causa dessa realidade material. Irmãos, não sejamos assim. A vida que Jesus espera de nós é uma vida de renúncia por conta do Evangelho, por conta dessa verdade da ressurreição de Jesus. O próprio Mestre Jesus sofreu por conta da verdade que Ele proclamou aqui na terra. Os seus discípulos também passaram por dificuldades. O que faz então que nós, nos dias de hoje,
devemos ter uma vida só confortável, só conveniente, só as coisas que fazem sentido para nós. Não faz sentido segundo as Escrituras. E eu queria que você pudesse olhar para o seu coração nesse momento e perceber se o seu coração, e até a partir da sua visão sobre Deus, está só nas coisas materiais desse mundo. Ou se você está pensando no Evangelho, na missão de Deus e na vida futura que está por vir. Nos céus. É lá a nossa maior recompensa. É estar do lado de Deus. É ter nossos pecados perdoados, onde está o que Jesus fez na cruz. Não é ganho financeiro, não é a melhor carreira possível, imaginável, não é o conforto da nossa vida e assim por diante. De novo, essas coisas por si só não são pecados, mas podem se tornar, dependendo do espectro que a gente olha, o patamar que a gente coloca elas na nossa vida. Que a gente possa lembrar dessas coisas. Nos dias de hoje, e principalmente no Brasil, nós temos disseminado na teologia, nas pregações, uma teologia da prosperidade, uma teologia muito material, muito física, muito de se eu fizer isso, Deus vai me dar aquilo, muito de troca, de barganha com Deus. Eu faço isso para ganhar aquilo, e se Deus não me dá isso, eu fico bravo com Deus. Pô, Deus, por que o Senhor não deu aquilo para mim? E é muito isso que é pregado em muitas igrejas. Dá o seu dízimo que você vai receber de Deus. Ou se você fizer tal coisa com fé, você vai receber. E quem disse que você precisa receber aquilo que você quer? A Bíblia não fala isso para nós. Nunca foi dito dessa forma. Que a gente possa realmente entender, então, de forma profunda, todo o impacto que a ressurreição de Jesus causa na nossa vida e o que nós somos chamados nos dias de hoje a ser e fazer. Essas são as coisas, que a gente possa crer na realidade da ressurreição e vivê-la plenamente, pregando o Evangelho, sendo isso a missão das nossas vidas, e assim a gente vai cumprir o chamado de Jesus para nós. Amém? Amém? Amém. Meus irmãos, era isso que eu queria poder compartilhar com vocês. Queria que você também pudesse fechar os seus olhos para a gente poder agora orar e finalizar. Pai amado, meu Deus, Santo Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe verdades para nós sobre a ressurreição de Jesus, sobre o impacto dela na vida dos discípulos, mas também na nossa vida nos dias de hoje. Que possamos cravar essas verdades no nosso coração, Deus, e vivê-las. Que possamos anunciar elas para as pessoas ao nosso lado, Deus. Os nossos irmãos discípulos que precisam saber qual é realmente o impacto da ressurreição de Jesus na nossa vida. Será que tem coisa que a gente precisa se arrepender, Pai? Mostra no nosso coração. Será que tem coisa que a gente precisa mudar nosso pensamento sobre o Senhor? Mostra isso para nós, Pai. E também que nós possamos ser corajosos como os discípulos, ter coração ardente, Pai, para anunciar a palavra, pés prontos, Pai, para poder falar do Senhor para as pessoas. É isso que eu te oro, Deus, e te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.